Bem-vindos à Soma dos Dias, eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, a EFASEC e uma privatização anunciada sem detalhes. O governo escolheu o fundo alemão Mutares para ficar com os mais de 70% da empresa que estavam nas mãos do Estado, mas ainda não revelou nem o valor da operação, nem como espera recuperar pelo menos parte dos quase 220 milhões de euros de ajudas à empresa desde 2020. Mais à frente, nesta edição, o déficit do primeiro trimestre, que vai ser conhecido na próxima semana. Comigo estão o Rui Neves e a Susana Paula. Esta é a Soma dos Dias. Terminou mais um capítulo da história da EFASEC, mas o fim desta narrativa ainda continua em aberto. Comigo está o Rui Neves, que se junta à distância a partir da redação do Porto. Viva, Rui! Olá, Hugo. Já vamos falar sobre a reprivatização, mas primeiro interessa entender, afinal, que EFASEC é esta que temos hoje? A EFASEC que temos hoje é muito diferente daquilo que já foi. Estamos a falar de uma empresa com mais de 70 anos, fundada em 1948, que muitas vezes é confundida a sede, há quem diga Maia, Matosinhos, porque tem polos fabrias em ambos os concelhos, mas a sede continua em Lessa do Ali, em Matosinhos, e estamos a falar de uma empresa que ainda no passado recente, há uma década, faturava mais de 1.000 milhões de euros, foi isso o máximo, e tinha muito mais trabalhadores do que tem agora. Na altura teria uns 4.500, 4.600. Depois, passados uns anos, começou a cair bastante em termos de faturação, caiu até na falência técnica, até que quando estava a perigar também a sua viabilidade, eis que aparece no final de 2015 a empresária angolana Isabel dos Santos a tomar o controlo da empresa, os tais 71,73%, que entretanto passou foi nacionalizado. E nessa altura, de facto, a empresa deu uma volta. Houve, de facto, um turnaround e conseguiu ter lucros até nos anos seguintes. Entretanto, a Isabel dos Santos é envolvida nos famigerados Luanda Leaks e temos um problema, criou-se um problema acionista. A empresa perdeu em termos de danos reputacionais gigantes e é nessa altura, no verão, em julho de 2020, que o governo decide nacionalizar a posição de Isabel dos Santos. Entretanto, passaram-se 3 anos. E durante esses 3 anos, e na única entrevista ainda, passado um ano, na única entrevista ao negócios durante este período, o presidente da empresa, Ângelo Ramalho, dava uma espécie de grito de socorro a dizer, estamos sem trade finance, no fundo é sem instrumentos financeiros, estamos com problemas em manter a operação de uma forma normal. Porquê? Foi perdendo contratos, não conseguindo entregar encomendas, etc. E o que é que isto resultou? Resultou que o Estado, durante 3 anos, não conseguiu arranjar um vencedor e a empresa foi-se piorando, perdendo encomendas, perdendo contratos, as pessoas foram saindo. Nós estamos a falar de uma empresa que tem um alto nível tecnológico e os seus quadros, os seus técnicos são muito, muito queridos no mercado. E houve muitos quadros a saírem. E o negócio fez umas contas há dias, em 2 trabalhos diferentes, relativamente àquilo que foi, em termos económico-financeiros e em termos humanos, a sua intervenção na empresa. E a empresa, durante estes 3 anos que teve nas mãos do Estado, perdeu 600 trabalhadores. Ou seja, e muitos desses, e dizia-se até que tinha 2.500, não tinha 2.500. Nesta altura tem menos de 2.000, fechou até 2022 e esse número mantém-se com 1.900 e tal. E quando uma das justificações era, obviamente, os trabalhadores, o número de trabalhadores que era preciso manter, e foi uma das justificações para essa nacionalização, a verdade é que perdeu 600 e tem menos 2.000. Mesmo em termos de resultados financeiros, foi um desastre total, acumulou 310 milhões de euros nos últimos 3 anos. Isto até ao final de 2022, nesta altura é bem pior, já é bastante superior a 310 milhões. O que temos hoje, voltando outra vez, Hugo, à questão inicial, o que é que temos hoje? Temos hoje uma empresa que, do ponto de vista tecnológico, pensamos nós, porque ao longo dos 3 anos não houve nenhuma fuga de informação cá para fora, quer dizer, não se sabe muito bem oficialmente como é que está a empresa, mas em termos tecnológicos mantém
mantenham-se, obviamente, a sua força, mas que, do outro lado, em termos de vendas, caiu brutalmente. Então, estamos a falar de uma empresa que para quem faturou mais de 1.000 milhões e que para quem faturou há 3, 4 anos, 400 milhões, fechou o ano passado a faturar 161 milhões de euros. A verdade é que chegamos a este momento, o Governo anuncia de certa forma uma parte importante deste processo, que é a escolha do vencedor, o fundo alemão Mutares, mas na verdade pouco mais disso, nem sequer o valor da operação. Isto foi de tal forma que o PSD até pediu um debate de urgência sobre o tema na Assembleia. No Parlamento, os deputados dos vários partidos insistiram nas questões. Foi o caso de Paulo Rios de Oliveira, que elencou um leque de perguntas muito longo e perguntas que ficaram sem resposta. Qual é o investimento de capitalização a suportar pelo fundo para comprar a participação? Em que prazo? Quanto aos credores, banca e obrigacionistas, haverá ou está previsto um perdão parcial da dívida? Quais as garantias quanto ao número e retenção de trabalhadores da EFASEC? Que compromissos de manutenção e permanência o fundo tem na empresa? Não é da natureza destes fundos ficar muito tempo, 3 a 5 anos. O Estado ficará com participação social na empresa? Até quando? O Estado ficará na gestão? Qual o modelo de retorno parcial dos valores injetados na empresa? Em que prazo previsível? O Ministro da Economia, António Costa Silva, disse que há bons motivos para não revelar os números do negócio. Senhores deputados, se trabalharam numa empresa, se estiveram em processos deste tipo, sabem perfeitamente que as empresas cotadas em bolsa têm um non-disclosure agreement e o investimento final, os números finais estão dependentes de condições precedentes que têm que ser verificadas. E assumo nesta Assembleia, com toda a humildade, vir partilhar todos os números quando esses números finais estiverem apurados. E essa confidencialidade, diz o Ministro, é essencial. Quaisquer números que se revelem no processo desta delicadeza pode contaminar o próprio processo. O Ministro deixou ainda este pedido aos deputados. Não ponham em causa este negócio. Não ponham em causa neste negócio. Não façam descarrilar o processo e nós cá estaremos para prestar todos e quaisquer esclarecimentos. Argumentos do Ministro da Economia, António Costa Silva, no Parlamento. Rui, voltamos à conversa. Quais os detalhes mais importantes que estão por conhecer de tudo isto? Os detalhes não é os mais importantes, faltam os detalhes de tudo, absolutamente. Porque, para já, o processo tem sido opaco e o Governo, tal como os governos anteriores, que outros processos, não do mesmo tipo, mas outros processos também, relativamente a empresas e a bancos, etc., em que se prometeu que iria-se recuperar, que o prejuízo não ia ser tanto, etc., e depois viu-se que viu-se. Este Governo também continua a não aprender, porque foram 3 anos, com a DST aconteceu o mesmo, não sabíamos os pormenores e aquilo acabou por derrapar, e agora a mesma coisa. Não se dão os detalhes, é um processo absolutamente opaco e não é desculpa dizer que a empresa é cotada. Quando as duas partes são duas partes privadas, num negócio privado, aí obviamente existem acordos de confidencialidade e é da esfera privada. Quando estamos a falar de uma empresa pública, portuguesa, que durante 3 anos foi massacrada, que os cofres dos contribuintes até hoje não sabemos e durante os próximos anos não vamos saber quanto é que isto nos vai custar, o Ministro não pode vir dizer que fez-se um acordo com Mutares, mas não pode dizer nada porque a empresa é cotada. Uma das poucas coisas que se conseguiu saber até agora é que tanto a recuperação da empresa como, muito provavelmente, a recuperação de parte, o Ministro espera que seja a totalidade, mas vamos ver, de pelo menos parte do dinheiro que o Estado lá injetou, vai demorar. E esta parte é capaz mesmo de demorar 3 a 5 anos. Este é um detalhe suficiente para deixar o país político e económico, digamos assim, descansado? Não, absolutamente não. Portanto, o que nós sabemos, o histórico que nós temos relativamente a este tipo de processos, não abona a favor deste tipo de declarações. Além de nós não sabemos por quanto é que é a venda, existe uma série de condicionantes, uma série de detalhes que é preciso saber, que o próprio Governo não sabe. E, portanto, isto está condicionado. O próprio Governo diz 3, 5 anos, como podia 5 ou 10. Quer dizer, está dependente de uma série de condições que têm que primeiro que ser cumpridas, agora, antes ainda do acordo ser fechado, e depois está dependente de algo que o Governo não diz o que é, quais são as condições que levam a garantir que no caso de 3 a 5 anos poderá
recuperar algum do dinheiro ou o dinheiro todo. Portanto, continuamos na mesma, não sabemos absolutamente nada sobre estes detalhes e volto a insistir que o Governo não pode dizer que só porque a empresa é cotada que não pode, obviamente, dizer os detalhes sobre o negócio. Vamos ter mesmo que esperar, duvidando que mesmo no fim deste processo, ou seja, dentro de 2, 3 meses, se entretanto o processo de venda for mesmo firmado, porque estava firmado também com a TST e aconteceu o que aconteceu. Portanto, é sempre de duvidar. Mesmo que venha, eu duvido que mesmo nessa altura o Governo vai explicar tintim por tintim os detalhes relativamente a este processo de venda. Rui Neves e o processo em torno da EFASEC e agora Defis e companhia. Na próxima semana, o Instituto Nacional de Estatística vai publicar as contas nacionais do primeiro trimestre, incluindo déficit e poupança das famílias. Em 2022, o país cresceu 6,7%, o déficit foi de 0,4% do produto interno bruto. Comigo está a Susana Paula. Olá, Susana. Olá, Hugo. Não podemos antecipar, naturalmente, os números do INE, mas, entretanto, há outros dados que foram sendo publicados ao longo do tempo que nos podem dar pistas para aquilo que poderá acontecer neste primeiro trimestre. Sim, é verdade. A Direção-Geral do Orçamento, a DGO, todos os meses divulga a síntese de execução orçamental acumulada do período e os dados relativos ao primeiro trimestre mostram que mais do que um déficit podemos esperar saldo equilibrado ou um excedente. As contabilidades, a forma de chegar ao saldo orçamental, tanto pelo INE como pela DGO, não são semelhantes. Portanto, o INE apura o saldo de uma ótica de compromissos, portanto não tem tanto a ver com a entrada e saída dos montantes em caixa, como acontece com a DGO, mas os dados da síntese de execução orçamental até ao final de março, portanto o primeiro trimestre, apontaram para um excedente de quase 1,9 mil milhões de euros. Portanto é aqui um excedente muito expressivo e que representa mais do dobro do que foi registado no primeiro trimestre de 2022. Portanto, aqui já há uma melhoria que pode indiciar também uma melhoria agora nos dados do INE. Isto aconteceu por dever-se a dois fatores. Um aumento da receita muito superior ao aumento da despesa, muito pela via da receita fiscal e contributiva. O Governo justifica isto com um crescimento económico que alavancou não só as receitas fiscais, mas as receitas com as contribuições sociais, portanto o que vem do emprego, e é essa a expectativa também para o primeiro trimestre. Se podemos dizer que, para o primeiro trimestre, no apuramento do INE, se podemos dizer que o excedente vai ser, portanto este montante de 1,9 mil milhões corresponde a 0,8% do PIB. No entanto, não podemos fazer esta ligação direta, mas eu diria que a surpresa seria se houvesse um déficit muito expressivo. Não é essa a expectativa. Agora, também temos de ter em conta que a evolução das contas públicas não é homogénea ao longo do ano, tem características especiais e por isso o retrato que se pode fazer de um trimestre não pode ser extrapolado para o conjunto do ano. O comportamento, por exemplo, da receita fiscal é um desses exemplos. Sim, e este segundo trimestre tem dois elementos importantes. O primeiro é corrente, portanto acontece todos os anos e tem a ver com a receita fiscal, como falavas, aqui com um fator que as famílias dedicam muita atenção, que é o reembolso do IRS, começa a ser pago normalmente em abril. Isso, como é óbvio, terá aqui um impacto na receita fiscal das contas públicas, não é? E depois, no segundo trimestre também começaram a ser pagos os apoios, o novo pacote de apoios à mitigação da subida de preços, com uma medida com grande impacto, que é o IVA zero, e isso também terá de certeza que vai reduzir o eventual excedente que será, o excedente pelo menos em contas públicas na ótica da DGO, que foi registado, e terá um impacto depois também no resultado que o INE apurar. Para termos uma noção, o conjunto de novas medidas que o Governo apresentou em abril corresponde a 1,5 mil milhões de euros, portanto 0,6% do PIB, e que é mais ou menos o excedente que tivemos no primeiro trimestre. Portanto, é expectável que no segundo trimestre haja aqui uma certa deterioração das contas públicas. Para o conjunto do ano, no entanto, as perspectivas continuam as mesmas e continuam positivas. Sim, o Governo, depois de ter no ano passado ter tido um brilharete muito expressivo, ou seja, o déficit de 0,4% ficou muito abaixo do que o Governo estimava,
o governo prometeu manter, ou seja, adiou uma certa consolidação extra das contas públicas. A estimativa do governo continua a ser de manter o nível do déficit este ano no 0,4%. No entanto, as instituições internacionais apontam para um saldo orçamental quase equilibrado. A Comissão Europeia, por exemplo, aponta para um déficit de 0,1%, que é aqui quase zero, não é? Mas é preciso ter aqui em atenção que a Comissão Europeia está a considerar um crescimento económico muito superior ao do Governo, porque quando apresentou as suas estimativas já tinha dados do primeiro trimestre e a economia no primeiro trimestre, muito à boleia do turismo, cresceu muito mais do que se esperava. O Governo ainda não atualizou as suas estimativas, pelo menos oficialmente não atualizou as suas estimativas de crescimento, mas num cenário de políticas invariantes, ou seja, num cenário em que as políticas mantêm, que é o assumido pela Comissão, há aqui esta margem de 0,3% do PIB, que é bastante significativa. Isto pode levar a ação do Governo em dois sentidos, que é sempre a eterna discussão política e orçamental do que fazer com a margem, não é? Por um lado, pode ir pela redução da dívida. Fernando Medina tem insistido muito nesta bandeira, tem sido uma das suas bandeiras, mas em abril, quando apresentou programas de estabilidade, o Ministro das Finanças prometeu usar uma margem extraordinária para ir mais longe na redução do IRS. Portanto, ele sinalizou que se o déficit este ano for mais reduzido do que o esperado, deslocaria essa margem para reduzir mais os impostos. Portanto, é uma questão que vamos ter que ver. O primeiro trimestre não permite concluir nada sobre o conjunto do ano de forma muito final, mas dará certamente pistas nesse sentido. Sana Paula e as contas públicas nos primeiros 3 meses do ano. Assim terminamos este episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontros para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.